Oiê, meu nome é Daniele Bonfim e este é o meu canal, A Mina do Ouro, porque todo o conteúdo deste canal é de altíssimo valor. O vídeo de hoje é sobre os impactos econômicos no Brasil da pandemia do Covid-19. Mas antes de começar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, porque tem muito conteúdo bom vindo por aí. Você não pode perder. A ideia desse canal é de facilitar a compreensão sobre a economia, para que todos os brasileiros consigam discernir por conta própria o que é melhor para eles. E, ao meu ver, é super necessário o entendimento da economia. A educação financeira a gente devia aprender ainda em criança. Muitas pessoas chegam à vida adulta sem os conhecimentos básicos. Então, por isso, eu estou aqui. Você deve ter percebido que o preço de muitas coisas subiram, principalmente da matéria-prima. Se você viu o meu vídeo sobre os impactos da guerra da Rússia na economia nacional, você já deve estar entendendo o que está acontecendo. O mundo está todo conectado e as nossas decisões impactam o mundo inteiro. E vice-versa. Bom, então vamos começar do começo. O vírus apareceu a primeira vez na China em dezembro de 2019, por isso, Covid-19. Esse vírus é um vírus respiratório, que no começo se assemelhava à gripe, mas dependendo da pessoa, nem sintoma não tinha. Dependendo da pessoa, levava a óbito. Depois de algumas mutações, sequer como a gripe parecia. Mas o real problema desse vírus foi a rapidez na letalidade, apesar da letalidade ser baixa. Como assim, Daniele? Pessoas morreram e você está falando que morreu pouco? Então, calma. Eu busquei aqui na internet e hoje o número de casos confirmados é de 32.500.000, sendo 672 mortes. Ou seja, da quantidade de pessoas diagnosticadas que morreram, o percentual foi de 2,1%. Se você considerar que pessoas não tiveram sintomas, logo não fizeram teste, logo não foram diagnosticadas, esse número é ainda menor. Esse percentual de mortes por casos é ainda menor. E ainda, se você considerar a população brasileira, que está na casa dos 212 milhões, o percentual de letalidade do Covid atingiu 0,3% da população brasileira. E por que eu estou te falando isso? Estatística, matemática. E o bom da matemática é que a gente consegue comparar. Por exemplo, segundo o DataSUS, em 2014, a cada 100 mil habitantes, 2,7% morreu de tuberculose. Então, 100 mil habitantes, 2.700 habitantes morreram de tuberculose. Por que eu tô te falando isso? A pessoa demora muito mais para morrer de tuberculose do que de Covid, lógico. Mas é só para te mostrar que temos outras doenças com maior poder de letalidade e que o pânico gerado acarretou alguns danos na economia, na vida das pessoas. E é aí que eu vou te explicar o que aconteceu. Pandemia é o nome dado a uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada. Tá, e o que é epidemia? Epidemia é a manifestação coletiva de uma doença que rapidamente se espalha, por contágio direto ou indireto, até atingir um grande número de pessoas e que depois se extingue. A dengue, que todo ano infelizmente mata pessoas, é uma doença classificada como epidemia. Em fevereiro de 2020 foi quando ocorreu o primeiro caso de Covid no Brasil, o mês do Carnaval. Poderia ter sido cancelado o Carnaval? Poderia ter sido cancelado o Carnaval. Os governadores quiseram? Não. Espero passar o Carnaval, né? Se você está acompanhando a novela do ICMS, você já entendeu do que eu tô falando.
Qual que é o foco dos governadores? Bom, passou o carnaval, arrecadação lá em cima, bora fechar tudo. Ninguém sai, fique em casa. A economia a gente vê depois. Na boa, devia ser proibido pessoas que não entendem o mínimo de economia dar palpite. Devia ser não só proibido, mas ter multa uma pessoa que sabe sobre economia falar bobagem. Gente, fique em casa, a economia a gente vê depois. Muitas pessoas se levantaram contra e com razão. E eu te explico por quê. Regra básica da economia: lei da oferta e da demanda. A demanda e a oferta, elas estão tentando se equilibrar. Se a demanda for alta, se a procura por alguma coisa for alta e a oferta for baixa, o preço aumenta. Se tiver muita oferta, se tiver muito produto na prateleira e pouca gente procurando, o preço cai. Basicamente é isso. Se você já está inscrito no meu canal, se você já assiste meus vídeos, isso você já sabia. Mas vamos lá. Fique em casa, a economia a gente vê depois. Tá bom, fique em casa. Então, a gente vai falar pro pessoal do agro ficar em casa. Ah, não. Deixa lá a sua plantação. Não vai lá tirar o tomate, não. Deixa lá o milho. Deixa lá o arroz. Se não colher, estraga. Se estragar, é prejuízo. Pior do que um preço alto é não ter um preço. É não ter. Então, se o pessoal do agro tivesse ficado em casa, o que teria acontecido? A que preço teria sido comercializado? Ah, Daniele, foi caro. Foi, mas ia ser mais caro. O pessoal do agro ia tomar prejuízo, porque estragou a plantação. Eles colheram e mandaram para o mercado. Ufa! Outras coisas impactaram o preço dos alimentos. O ferro. Se não tem ninguém para tirar o ferro da natureza, o ferro não vai estragar, ele vai continuar lá. Se não tem ninguém para pegar o ferro e transformar ele em barra para construção civil, o que vai acontecer? Quando você for comprar barra de ferro para alicerçar a sua casa, é aquela barra de ferro que tem ali no estoque. Vai subir o preço. Porque a demanda continua alta, mas o estoque é baixo. A oferta é baixa, então o preço aumenta. Ah, mas tem ferro na natureza, só que não tem ninguém tirando ferro da natureza. Não tem ninguém nas várias escalas da economia fazendo a roda girar. Entendeu? E aí, quando você conseguir repor, não adianta, já tá super alto o preço. O outro exemplo, o carro. Por que o carro novo ficou tão caro e acabou puxando a indústria de carros usados para cima? Por falta de matéria. Fica em casa. Empresas paralisaram. Então, no mercado consumidor de vários tipos, não só o mercado de comida, foi impactado nesse sentido, pelo fica em casa. Então você imagina que a barra de ferro que custava 10 antes da pandemia passou a custar 15 com o fechamento, a paralisação das fábricas. E com a extensão disso, passou a custar 20. Então a questão é um exemplo, tá? De 3 meses, dobrou o preço de muitas coisas. Você sabe disso. Agora você está entendendo o porquê que as coisas aumentaram gritantemente. Porque peças foram tiradas do jogo. Você já parou para pensar como que funciona? De onde vem, para onde vai, por onde passa? É isso.
quantas pessoas envolvidas estão para chegar aquela coisa até você. E aí a gente sentiu um aumento generalizado dos preços, inflação. Aí o pedreiro que cobra de acordo com o preço do material, a mão de obra dele fica mais cara também. Entende? É uma bola de neve. Fica em casa e a economia a gente vê depois. Quantas pessoas foram trabalhar de forma remota? Que bom que deu para essas pessoas irem trabalhar de forma remota e diminuir o uso de transporte público, diminuir a disseminação do vírus. Mas aí eu te pergunto, quantas empresas sustentavam de forma indireta os restaurantes ao redor? O que aconteceu com esses restaurantes? Quantos restaurantes tinham? Quantas famílias ali trabalhavam? E por melhor que seja a administração do restaurante, quanto tempo ele segura? Quanto tempo durou o lockdown na sua cidade? Não tô falando nem a nível Brasil, tô falando da sua cidade. Como que você fala para um chefe de família ficar em casa? Se ele fica em casa, ele não leva o sustento para a família dele, não tem comida. Segundo o IBGE, em 2020, a taxa média de desempregados foi de 13,5% da população. Em 2019, ano sem pandemia, foi de 11,9%. Parece baixa a diferença do percentual, mas saiba que esses 1,6 pontos percentuais de diferença são milhões de pessoas. Desempregou mais gente do que morreu de Covid. Para ficar claro, vou colocar nesses termos. Eu sinto muito pelas pessoas que perderam famílias, que perderam entes queridos. Eu também perdi. Eu só tô trazendo aqui os impactos da pandemia e da forma que foi tratada. Ah, Daniele, mas teve lockdown em outros lugares do mundo. Sim, eu sei. E esses países também sofreram com as mesmas coisas, inflação e desemprego. Lembra, a gente é um mundo globalizado. Se a gente precisar exportar, se precisou exportar alguma coisa de um país que teve lockdown, com o dólar subindo, pronto. Aí que ficou mais caro mesmo, mais. Entende? Então, você já consegue enxergar dois impactos negativos da pandemia na economia nacional, que é a inflação, aumento geral dos preços, e o aumento do desemprego. Ah, mas os governadores estavam pensando na saúde. A gente pensa na saúde fazendo hospitais, comprando insumos, né? Seringa, gaze, contratando médicos, não sobrecarregando a equipe médica. É assim que a gente pensa na saúde. Mas não dá pra fazer Copa sem hospitais, né? Aí quando tem uma pandemia, o que a gente faz com os estádios? Transforma em hospital de campanha. Olha! E aí, minha gente, eu convido vocês a se informarem. Quantos respiradores foram comprados pelo seu governador? Quantos respiradores foram entregues? A CPI da pandemia não investigou os governadores. O STF proibiu o governo federal de intervir nos estados. O governo federal só podia comprar vacina. E aí o que aconteceu? Foi a CPI do circo que vocês viram. Gente, tinha coisa ali que um Google resolvia o problema. Não precisava parar tudo no meio de uma pandemia para arrumar confusão. Por exemplo, o caso da vacina, da Covaxin. A vacina é indiana. E assim, na Índia, ela era comercializada por um preço. No resto do mundo todo,
ela era comercializada por outro preço. Foram investigar o contrato do governo porque o preço aqui era maior que o preço na Índia. Então, e pelo Google você conseguia descobrir o porquê. Olha, então você vê que é muita coisa só pra atrapalhar. A gente tá com pouco problema, né? Vamos arrumar mais problema. E aí, só piorava o caos. Alta de preços, aumento do desemprego, aumento da pobreza, pessoas sem atendimento aos hospitais, pessoas sendo entubadas, pessoas morrendo. E a família sequer podia enterrar essa galera com dignidade. Aí surge a salvadora da pátria, as vacinas. E toda uma especulação junto com ela. Foi testada? Foi testada em quem? Tem eficácia? É de quanto? Mas rolou a gourmetização das vacinas. Passaporte vacinal, viva a ciência, viva o SUS. Vai onda, volta onda, e não sei o que, e doses, e mais doses, e mais doses, e reforço. E ainda tem gente pegando Covid, e ainda tem gente morrendo de Covid. É um vírus mutável, não entendo muito sobre saúde, mas eu entendo sobre números. E os números, eles são exatos, né? A gente analisa os números. Enfim. O que eu quero dizer é, vocês já desceram uma ladeira e depois tiveram que subir a ladeira? É muito mais fácil descer a ladeira. Para subir, você tem que ter muito fôlego e força de vontade. A economia é mais ou menos assim. Para descer, rapidão. Para se lascar é rapidão. Para ficar ruim é rapidão. Agora, para voltar ao normal, aí é osso. Então, para ajudar a reerguer a economia, a essas famílias, a trazer dignidade para o povo brasileiro, veio o auxílio emergencial, que obviamente não paga todas as contas. E tampouco sustenta uma família. Mas ajudou muita gente. Se não fosse esse auxílio, que atingiu mais famílias que o Bolsa Família, quantas famílias teriam ficado sem rumo? Não teriam o que comer. Você conhece alguma família que o chefe de família perdeu o emprego, tinha criança pequena? Entende? Eu vi muita gente criticando, sabe, o auxílio emergencial e tudo mais. Mas essas pessoas que criticaram não doaram sequer uma cesta básica para quem tava precisando, para quem perdeu o emprego. É muito fácil ficar arrumando um culpado. Botar a culpa em qualquer pessoa, só pra tirar isso das costas. Só pra não ter parte naquilo, sabe? Mas a partir do momento que a gente coloca pessoas no poder pra nos representar e larga elas lá, é o que acontece. Coisas erradas acontecem. E nós somos os responsáveis também. Esse ano tem eleição. Olha quem foi que fez, quem foi que deixou de fazer. É muito lindo mandar o outro ficar em casa quando a despensa tá cheia, quando a conta do banco está gordinha. Mas e a empatia? Não só a empatia com as pessoas que ficaram doentes, também é importante. Eu sei a dor que é, eu não desejo isso pra ninguém. Eu tô falando de proporção, de seletividade, sobre jogar milhões de pessoas no desemprego, aumentar ainda mais a diferença entre as classes, diminuindo o poder de compra dessas pessoas. E o pior é ver isso de pessoas que deveriam estar preocupadas em resolver
a pandemia, em buscar soluções para melhorar a qualidade de vida de pessoas que estão se ferrando com a pandemia, em todos os aspectos. E a galera tá lá numa CPI do circo, buscando pelo em ovo. Não investigando os governadores que compraram respiradores de empresas fantasmas. Gente, será que não tem uma pessoa naquele governo para fazer uma pesquisa no CNPJ para ver se aquela empresa existe há pelo menos 2 anos? Se não tem um processo contra aquela empresa? Sabe? É o mínimo. Não se abre uma empresa do dia pra noite oferecendo respirador, não. E você vai lá e compra. Ô, me ajuda. E aí ficam lá, trancados, numa CPI, usando o nosso dinheiro à toa. Então, a galera desvia o dinheiro da saúde, prejudica uma coisa que já era ruim. E é mais um impacto da pandemia. Alguns políticos são tão sujos que eles se aproveitam até desses momentos para desviar dinheiro. Vai no portal de transparência. Pesquisa lá. Veja se o Tribunal de Contas tem aprovado as contas do governo, dos governos. Está tudo preto no branco, se está tudo às claras. Se informa. Não se informe apenas de ouvir, mas também de ler. Porque falar até papagaio fala. O que a gente vê na televisão, hoje em dia, até na rádio, não rola muito compromisso com a verdade. Mas os números não mentem. Entenda os números. O intuito desse canal é te abrir os olhos, para que você entenda como funciona a economia, para que você tome decisões próprias. Não porque alguém falou, mas porque você entendeu. Te ajudar a refletir sobre os mais vulneráveis. Se pra você tá ruim, tem gente que tá pior. Tem gente que tá melhor. Tem gente que não tá nem aí. Quanto pior, melhor. E é aí que a gente tem que ficar com mais olhos abertos ainda. Infelizmente, tem gente ganhando com cada dificuldade que o brasileiro passa. É uma disputa de poder pelo dinheiro. Repara, quantos eventos foram cancelados? Eventos que geram negócio. Não tô falando de farra. Tô falando de feira. De empresas buscando clientes. Empresas que têm clientes geram emprego. Não só para si, mas essas feiras têm agências que contratam carregadores, pessoal da limpeza, as recepcionistas. É muito maior. A economia atinge todo mundo. Online não é a mesma coisa. Quantas pessoas desenvolveram ansiedade ou depressão por não saber o que fazer, por não saber como será amanhã, por causa do fique em casa, por não poder ver outras pessoas, por não poder ir até a igreja. Olha como não é só sobre dinheiro, não é sobre só a saúde respiratória, é sobre a saúde mental também. Lembre-se, quando a economia vai mal, tudo vai mal. A economia é a base de tudo. Dinheiro não traz felicidade, mas compra comida, compra remédio, paga plano de saúde, paga aluguel e até o ingresso do cinema. Obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.